Olá, bem-vindos a mais uma aula de AutoCAD e nesta videoaula irei tratar sobre coordenadas, tá? Então em CADs 2D, coordenadas é extremamente importante a gente entendê-las. Muito bem, então olha só, a gente vai trabalhar aqui com dois tipos de coordenadas, as coordenadas cartesianas, que elas podem ser absolutas ou relativas, e vamos trabalhar também com coordenadas polares, tá? Então vamos aqui, coordenadas cartesianas. Bom, isso aqui é uma coisa que a gente está muito habituado a trabalhar com coordenadas cartesianas, né? Seja na área da matemática, da física. Então isso aqui é muito mais tranquilo. Então eu tenho aqui a origem do meu sistema de coordenadas, né? O eixo XY, porque eu estou trabalhando no plano XY. Então aqui é o 00, né? E esse sistema de coordenadas é chamado de WCS, né? World Coordinate System. O eixo Z, né, tá para cima aqui, mas a gente não vai trabalhar no 3D, vamos só no 2D, então tá aqui o 00. Esse pontinho aqui, né, esses quadrados aqui, né, a grade do AutoCAD, essa grade ela está configurada de 10 em 10, tá? Então esse ponto aqui é 10, 10 em X, 10 em Y, então e esse outro ponto aqui é 30, né? 10, 20, 30 e 20 em Y. Então tem dois pontos. Então já dá para entender aqui o conceito de absoluto, tá? Absoluto é a coordenada do ponto em relação à origem, tá? Esse ponto está distante 10 e 10 da origem. Esse ponto está distante 30 e 20. Sempre a gente vai falar o x primeiro. E para separar o x do y é a vírgula. O ponto é para separar um número decimal. Então, se eu colocar aqui 10.10, né, 10.1, eu não estou digitando o x e o y, eu estou digitando uma medida de 10,1. Então, o ponto é para medidas decimais e o vírgula para separar a coordenada x e y. E se tu botar mais uma vírgula, tu vai ter o z. Então, aqui eu vou desenhar uma linha e esse retângulo que aparece aqui junto com o cursor, tá, é chamado de entradas dinâmicas. Elas estão ativadas, tá? Entrada dinâmica. Especificar o primeiro ponto. Essa entrada dinâmica que está junto com o mouse também está escrito ali na linha de comando, tá? Ó, especificar o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto eu vou digitar um ponto absoluto. O ponto é 10, vírgula, ele já passou para outra caixinha ali, e 10, 10,10, enter, tá aqui a linha. 10, 10 é o ponto que ele começou. Bom, e agora? Eu vou digitar as coordenadas, né, absolutas daquele ponto lá. Eu quero chegar no ponto absoluto 30,20. Enter. E deu errado. Não chegou ali. Então, o que aconteceu aqui quando eu digitei 30 e 20? Ele não foi 30-20 absoluto, né? Ele foi 30-20 a partir do 10. Então ele andou 10, 20, 30. Então ele andou 30 a partir daqui. E andou 20 em Y, 10, 20. Então a forma como eu digitei, a partir desse ponto, ele colocou coordenadas relativas, né, em relação a esse ponto aqui. Se eu quiser usar coordenadas absolutas, tá? Se eu quiser coordenadas absolutas, vamos supor que eu tenha a medida desse ponto, né? Tenho a medida desse ponto em relação à origem. Então, eu estou aqui, quero chegar lá. Então, digita em relação à origem. Mas para isso, tá? Por causa dessa configuração aqui, tá? Eu vou ter que digitar isso aqui, 10,10 é o inicial, e eu vou ter que usar aquele símbolo lá, o símbolo de sustenido, sustenido, daí agora eu digito o ponto absoluto, 30,20. Aí deu certo, com o sustenido, a coordenada daquele ponto é absoluta em relação à origem. Relativo, tu pode simplesmente digitar os valores em x e y sem botar nenhum símbolo, ou botar o símbolo, né, de arroba. Linha, eu quero começar a linha em 30,20. Ela vai começar lá. E eu quero fazer ela
quero fazer ela aqui, eu quero fazer ela assim, eu quero fazer ela 10 para a direita, não, vamos fazer para a esquerda. Eu quero 10 para a esquerda e 10 para cima, eu quero fazer uma linha inclinada assim, de forma relativa e cartesiana. Então, ó, eu vou digitar arroba, e como é para a esquerda, tem que ser menos 10, vírgula, e para cima é positivo 10. Olha só, tá vendo? Então o arroba vai dar relativo, o sustenido vai dar absoluto, e sem nenhum símbolo dá relativo, né, em relação ao ponto anterior. Tá? Aprendam bem isso, que isso aqui vai ser útil depois na programação CNC. Um outro tipo de coordenada que a gente quase não usa, ou usa muito pouco, né, é as coordenadas polares. Coordenada polar, olha que tipo de informação eu tenho. Eu tenho uma distância, né, a partir de um ponto, então essa linha aqui ela tem 50 de comprimento, a partir desse ponto aqui, e ela tem uma inclinação aqui, né, de 30 graus em relação à horizontal. Eu vou apagar essa linha e vou fazê-la novamente, ó, linha onde começa no 50,10, tá? E agora eu quero fazer uma linha com 50 de comprimento, 30 graus em relação à horizontal. Se eu fosse trabalhar com cartesiano, com essas duas informações aqui que eu tenho, eu teria que calcular qual é a medida aqui, ó, em x, né? Eu teria que calcular aqui o que a gente chama de cateto, ó, até chegar naquele ponto lá, ó. Então o cateto aqui adjacente é fácil calcular, é 50 cosseno 30, tá? E a altura seria 50 seno 30, tá? Então descobriria o x, o que a gente chama de delta x, e o delta y. Mas para que eu vou ter que calcular, mesmo que seja simples? Eu vou calcular se eu tenho a medida de 50 e o ângulo de 30. Coloco essas informações. Então eu vou colocar primeiro a distância 50, e eu não vou usar vírgula agora, porque se eu usar vírgula vai ser cartesiano. Então eu vou usar o símbolo de menor, ó, símbolo de menor ali, ó, 50, e ali até dá para ver na caixinha ali, ó, que está ali 36 graus. Não, eu quero 30 graus. Olha só. Vendo? Então o que difere as coordenadas polares aqui na hora de inserir é tu colocar o símbolo de menor, tá? Seria esse esqueminha aqui, ó. Seria esse, vou trocar a cor aqui, a cor azul, que eu não gosto muito, mas tudo bem, só ele sozinho não tem problema. Então olha só, o esquema aqui do polar é: tu digita uma distância, o sinal de menor e o ângulo, tá? Essa distância, né, até esse ponto, e esse ponto também se chama polo. A questão do ângulo, né? A linha horizontal é 0 e os ângulos positivos eles vão no sentido anti-horário. Então se eu, por exemplo, pegar uma linha aqui em 50,10, tá? 50,10 e colocar 50 com um ângulo de 120, ó, para onde é que ela vai, ó? Então é 120 em relação à horizontal, ó. É 120 aqui, ó, 120. Então 0, 90, 180, 270 e 360. Valores negativos ele também aceita, tá? 50,10. E eu quero uma linha aqui para baixo, ó, eu quero 20 graus para baixo. Então seria menos, negativo seria no sentido horário, assim, ó, horário, ó. Então da linha horizontal 20 para cá, tá? Então seria menos 20 ou 340 positivo, tá? Então aqui, ó, vamos fazer uma linha com 25 de comprimento com um ângulo de menos 20, ó. Então aqui ficou um ângulo, ó,
com ângulo de 20. Ou ele não vai pegar. Ele não vai pegar aqui. Ó, 20 graus. Certo? Obrigado pela atenção. Bons estudos.